Amém e amém. Nós estamos vivendo um tempo de uma série de mensagens muito especial. Vida na vida. O tema de hoje é muito significativo. As oportunidades para o discipulador. Nós estamos então chegando à quarta mensagem da série Vida na Vida. Uma série que tem nos ensinado sobre discipulado. Nós já aprendemos aqui os princípios de um discipulado eficaz. Nós já aprendemos sobre a sensibilidade do discipulador. Já aprendemos também sobre a espiritualidade do discipulador. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as oportunidades para o discipulador. O que isso significa, pastor? Significa dizer que um discipulador, ele não pode perder as oportunidades que se apresentam a ele para fazer novos discípulos. O objetivo de Deus é fazer de você, primeiro, um discípulo de Jesus e, segundo, um discipulador. Alguém que vai multiplicar a referência. Então, você como discipulador não pode deixar passar as oportunidades que Deus tem dado a você para fazer novos discípulos. Deus sempre coloca diante de cada discipulador grandes oportunidades. E a sua vontade é que ele possa aproveitar bem cada uma delas para o crescimento e também para a expansão do reino. Eu quero novamente aqui, nessa noite, apontar para a experiência de discipulado do apóstolo Paulo. Ele foi um homem que não perdeu oportunidades que teve para fazer novos discípulos. Eu quero ler com vocês um texto bíblico que está lá no livro de Atos, capítulo 16, de 12 a 15. Atos, capítulo 16, de 12 a 15. Diz assim na minha versão: Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que se haviam reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender à mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar na minha casa. E nos convenceu. Deus apontou o rumo, como nós podemos observar aqui nesse texto. Deus deu a mensagem, como nós podemos observar aqui nesse texto. Mas prestem atenção, foi Paulo quem adotou os melhores métodos para aproveitar as oportunidades. Deus aponta o rumo, Deus dá a mensagem, mas Deus também dá sabedoria e criatividade para que um discipulador possa adotar os melhores métodos para aproveitar todas as oportunidades. Agora preste atenção, Paulo era um discipulador que tinha uma visão do farol alto. Ele era um discipulador estratégico, íntegro, relevante. Paulo jamais ousou mudar a mensagem que Deus havia dado a ele, mas sempre teve coragem de usar os melhores métodos e aproveitar todas as oportunidades para fazer discípulos. Que coisa interessante, porque essa experiência de Paulo nos ensina que a mensagem continua sendo a mesma. Que a visão de Deus para a sua igreja nesse tempo continua sendo a mesma. Mas nós também podemos obter de Deus a criatividade para usar os melhores métodos e aproveitar todas as oportunidades que Ele mesmo tem dado a cada um de nós para fazer novos discípulos. Na grande comissão, Jesus disse aos seus discípulos: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho dado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Olha só, Deus mandou os seus discípulos fazerem novos discípulos. Quem se torna um discípulo, obviamente se torna um
discipulador. E o discipulador não pode perder as oportunidades que Deus dá. Sendo assim, olhando aqui para a experiência de Paulo nesse texto que nós lemos, o que é que nós podemos aprender sobre as oportunidades do discipulador? Quais são os princípios fundamentais ensinados nesse texto a respeito de oportunidades? E o primeiro princípio que nós aprendemos aqui com Paulo é o seguinte: devemos criar as oportunidades para testemunhar. Devemos criar as oportunidades para testemunhar. Olha o que diz o verso 13. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que se haviam reunido ali. Infelizmente, irmãos, existe um lamentável ditado no mundo que diz que a situação faz o ladrão. Mas nós podemos converter esse ditado e dizer que, na verdade, a situação faz o cristão. Temos que estar atentos às oportunidades que Deus nos dá no dia a dia para fazer novos discípulos. Sabendo que naquela cidade não havia nenhuma sinagoga onde pudesse testemunhar de Cristo, Paulo e seus companheiros foram para a beira do rio, lugar onde certamente os judeus e as pessoas tementes se reuniam para orar. Essa era uma prática comum entre os judeus, onde não havia sinagoga. As reuniões aconteciam à beira dos rios. E preste atenção, como um discipulador, você também precisa criar oportunidades para testemunhar e fazer novos discípulos. Procure saber onde as pessoas estão em sua comunidade, em seu bairro, em seu condomínio, onde elas costumam ir, se tem parque na sua região, se tem praça, quais são os frequentadores. Nós precisamos aprender a criar as oportunidades para testemunhar de Cristo e para fazer novos discípulos. Lá no seu trabalho, como funcionam os grupos sociais? Como funcionam as relações interpessoais? Olha, procure saber o que o povo está ouvindo, o que o povo está assistindo, o que o povo anda tuitando por aí, não é verdade? Através de todas essas informações, você consegue criar oportunidades para testemunhar de Cristo, para fazer novos discípulos, para consolidar novos discípulos. A verdade é que quando nós fazemos uma leitura de nosso ambiente, nós descobrimos ponto de interseção com essas pessoas. Situações de aproximação, situações de diálogo, e por que não situações de evangelização? E por que não situações de discipulado? A sua vida também certamente é alvo do interesse e de observação dessas pessoas. Paulo, como um discipulador, buscou criar uma oportunidade. Havia em seu coração a paixão, o desejo intenso de testemunhar de Jesus. Por isso ele não se deixou abater ou desanimar quando descobriu que em Filipos não havia uma sinagoga. Ele foi para a beira do rio porque sabia que essa estratégia iria resultar em coisas positivas. Irmãos, nós não podemos nos desanimar quando encontramos obstáculos para testemunhar de Cristo e para discipular pessoas. Quando encontramos obstáculos, peça a Deus, que peçamos a Deus para nos dar criatividade, para criar oportunidades diante desses obstáculos, para testemunharmos de Cristo e para discipularmos novas pessoas. Muitas vezes nós achamos que para ganhar alguém para Jesus, temos que colocar essa pessoa dentro da igreja para assistir um culto. Hoje uma pessoa pode assistir a todo tipo de culto sem sair de casa. Por exemplo, a nossa igreja possui um canal no YouTube e transmite todos os seus cultos ao vivo. De vez em quando a nossa igreja faz lives no Instagram. Então as pessoas elas têm oportunidade de assistir a culto o tempo todo, 24 horas por dia. Uma pessoa pode assistir cultos online, mas não é só sobre isso que nós estamos falando. O que vai marcar essa pessoa não é o culto. O que vai marcar essa pessoa é a sua vida. Ela precisa ver a diferença de Cristo em sua vida. E é por isso, irmãos, que nós trabalhamos com células. Porque a célula ela é importante, ela é estratégica para criar
oportunidades para testemunhar de Cristo. Muitas pessoas não iriam à igreja, mas certamente aceitariam ir à sua casa. Lá então terão não só a oportunidade de conhecer a Deus, mas toda a família dele de forma aconchegante, de forma atraente. Certamente uma boa experiência em uma célula marcará essa pessoa e ela voltará mais vezes. Então esse é o primeiro princípio que nós aprendemos sobre oportunidades. Esse princípio tão importante que nós devemos criar as oportunidades para testemunhar. Não fique dependendo de uma criação de oportunidades que vem de outra pessoa. Use toda a criatividade que Deus deu a você para criar oportunidades para testemunhar de Cristo e para discipular pessoas. Um segundo princípio que nós aprendemos: devemos aproveitar as oportunidades para testemunhar. Primeiro princípio, devemos criar as oportunidades. Segundo princípio, devemos aproveitar as oportunidades para testemunhar. O verso 14 diz assim: uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. Eu quero dizer para você que as pessoas estão nos lendo. As pessoas estão nos observando. O fato de publicamente sermos cristãos chama muito a atenção das pessoas e faz com que elas nos cobrem e esperem mais do que uma pessoa que não tem esse título, que não tem esse rótulo. Por isso, nosso primeiro e mais importante evangelismo e discipulado é a vida que temos todos os dias. Aquilo que falamos, aquilo que fazemos, os nossos valores, os nossos costumes, as nossas decisões. Claro que é importante falar de Cristo, mas esse primeiro testemunho nos dará a oportunidade de falar e discipular com autoridade, como era assim com Jesus e também como era com Paulo. Preste atenção, ao se encontrar com algumas pessoas à beira do rio, Paulo se assentou perto. Paulo começou a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Paulo aproveitou a oportunidade para anunciar Jesus. Paulo reconheceu que aquelas mulheres não estavam ali por acaso. Sabe, irmãos, muitas vezes nós estamos em um determinado lugar e não nos damos conta de que aquele lugar onde estamos, com as pessoas às quais nós estamos, é exatamente a oportunidade que Deus está nos dando para testemunhar de Cristo e para fazer novos discípulos. E muitas vezes nós deixamos muitas oportunidades passarem, porque entendemos que aquele encontro foi um encontro casual, porque entendemos que aquele encontro foi apenas um encontro comum. E eu quero dizer que todo encontro que Deus providencia para você é um encontro extraordinário, é um encontro sobrenatural, não é coisa comum. Precisamos aproveitar as oportunidades para testemunhar de Jesus e para discipular. As pessoas não passam por nossas vidas por acaso. Tudo que existe, tudo que acontece tem um propósito divino. Nós não cremos em coincidência, nós não cremos em sorte. Nós cremos em um Deus que nos dá oportunidade. Há um caminho que Deus constrói entre nós e essas pessoas que precisam conhecê-lo. Quantas oportunidades você teve e aproveitou nessa última semana de testemunhar de Jesus às pessoas e de discipulá-las? Quantas oportunidades você perdeu por causa de um mau testemunho? Quantas oportunidades você vai deixar passar por achar que era mais um encontro comum e casual? Um discipulador aproveita bem todas as oportunidades que Deus dá para testemunhar de Jesus e fazer novos discípulos. Isso significa dizer, irmãos, que todos os dias Deus nos dá oportunidades para testemunhar de Cristo e para fazer novos discípulos. A pergunta que cabe é: será que nós temos aproveitado essas oportunidades? Que seja a nossa realidade, a realidade de aproveitarmos bem todas as oportunidades que Deus nos dá. Paulo, escrevendo aos crentes de Éfeso, ele disse o seguinte: olha, preste atenção. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Paulo estava escrevendo
a crentes: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não vivam como insensatos, mas vivam como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Que você seja um discipulador, que aproveite todas as oportunidades que Deus tem dado a você para testemunhar de Cristo e para fazer novos discípulos. O terceiro e último princípio que nós aprendemos aqui nessa experiência de Paulo é o seguinte: devemos reconhecer a ação de Deus nas oportunidades para testemunhar. Devemos reconhecer a ação de Deus nas oportunidades para testemunhar. A parte B do verso 14 e o verso 15 dizem assim: o Senhor abriu seu coração para atender à mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideraram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Eu quero dizer para você que nós não somos a fonte da palavra. Nós não somos capazes de convencer a ninguém do erro. Por nós mesmos não salvamos ninguém. Somos apenas canais da manifestação da glória de Deus. Quem convence as pessoas do pecado é o Espírito Santo. Mas nós também precisamos cumprir bem o nosso papel nesse processo. Enquanto testemunhava de Jesus, Paulo reconheceu que Deus estava tocando no coração das pessoas. Enquanto você testemunha de Jesus, creia que Deus está tocando no coração das pessoas. Enquanto você discipula pessoas, creia que Deus está trabalhando. Creia na ação de Deus tocando cada coração, tocando cada vida, fazendo algo novo. Foi por essa razão que Paulo chamou as pessoas para tomarem uma atitude e se posicionarem diante de Jesus por meio do ato do batismo. Quando nós nos deixamos ser usados como um canal de Deus, tudo fica mais simples, tudo fica mais fácil. As pessoas vêm naturalmente em nossa direção em busca de uma palavra, em busca de uma resposta. E é exatamente nesse momento que nós devemos apresentar o Evangelho para elas e discipulá-las. Reconhecendo a ação de Deus, devemos ser ousados e chamar as pessoas a um posicionamento. Pregar o Evangelho e discipular envolve intrepidez, não ter vergonha, envolve ousadia. Às vezes nós teremos que confrontar as pessoas, cobrando delas um posicionamento com relação àquilo que Deus está dizendo. Por isso, meu irmão, deixe Deus falar por meio de você. Porque quando nós deixamos Deus falar por meio de nós, coisas incríveis acontecem. Quando Deus encontrar espaço na sua vida para falar por meio de você, creia, pessoas serão curadas de enfermidades físicas, pessoas serão curadas da enfermidade da alma, pessoas verão portas de emprego se abrirem, pessoas contemplarão milagres e operações de maravilhas, pessoas serão libertas de demônios e o mais importante, pessoas e famílias inteiras serão salvas para a glória de Deus. Tudo isso acontece na vida de um discipulador que reconhece a ação de Deus nas oportunidades para testemunhar de Jesus e discipular. Que você possa reconhecer a ação de Deus nas oportunidades que Ele tem dado a você para testemunhar de Cristo e também para discipular novas pessoas. Você conhece? Aliás, você reconhece a ação de Deus na sua vida para testemunhar e discipular? Eu quero dizer que Deus conta com você para a expansão de seu reino. A oportunidade é a semente do processo de evangelização e discipulado. Quando não é percebida, ela deve ser criada por meio de uma leitura precisa do cenário da vida à nossa volta. Criada a situação, temos que aproveitar bem a oportunidade e deixar Deus nos usar com ousadia para alcançar e discipular as pessoas. Deixe-se ser usado pelo Senhor. Esteja pronto e preparado para se surpreender com o que Ele irá fazer através de você na vida de muitas pessoas. Deus
está dando a mim e a você, todos os dias, oportunidades para testemunhar de Cristo, oportunidades para fazer novos discípulos. O que é que eu e você estamos fazendo com as oportunidades que Deus está nos dando? Aprendemos 3 princípios fundamentais na vida de um discipulador com relação às oportunidades que Deus dá a ele. Quais são esses 3 princípios, pastor? Devemos criar as oportunidades para testemunhar, devemos aproveitar as oportunidades para testemunhar, mas também devemos reconhecer a ação de Deus nas oportunidades para testemunhar. Que a realidade da minha vida e que a realidade da sua vida seja a de um discipulador que aproveita bem todas as oportunidades que Deus dá para testemunhar de Cristo e para fazer novos discípulos. Que Deus abençoe a sua vida de forma surpreendente nesta noite. Nós vamos celebrar ao Senhor com mais uma canção. E daqui a pouquinho eu volto para encerrar essa celebração e orar com você.